Shalom a todos, sou Yohanan. Neste vídeo, quero apresentar a vocês um assunto muito polêmico e importante no mundo religioso. Onde estão Enoque e Elias? Enoque foi trasladado para não ver a morte. Elias subiu ao céu num redemoinho. Onde foram? Onde estariam? Estariam no céu com o Eterno? No seio de Abraão? No paraíso? Ou dormindo no pó da terra junto aos santos, aguardando a ressurreição? Para entendermos este importante assunto, não poderíamos deixar de considerar o que a Bíblia tem a dizer com relação ao homem e ao seu destino. Qual é o destino de todo homem? A palavra de Deus nos prova que o homem é mortal. A única condição para alcançar a imortalidade e a vida eterna é através de Yeshua. Vamos às passagens. Por conseguinte, assim como por um só homem entrou o erro no mundo, e pelo erro a morte, assim também a morte passou a todos os homens, uma vez que todos pecaram. Carta aos Romanos 5:12. Vejam também as seguintes passagens. E como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, Hebreus 9:27, em primeira carta aos Coríntios 15:22, lemos: Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados no Mashiach. 1 Coríntios 15:22. Os justos só terão um corpo espiritual incorruptível e imortal na primeira ressurreição. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. 1 aos Coríntios 15:44. O que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. 1 aos Coríntios 15:36. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Daniel 12, verso 2. Todos vão para um lugar, todos são pó e ao pó tornarão. Eclesiastes 3:20. Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó. Ao sair o fôlego de vida, o espírito do homem, em hebraico ruach, o homem morre. A morte é um sono. O homem, na morte, entra num estado de total inconsciência e só despertará na ressurreição. Isto se aplica tanto aos justos como aos injustos. Os justos só entrarão no gozo da vida eterna e receberão o galardão na vinda de Yeshua e na primeira ressurreição. Os ímpios também dormem no pó da terra e ressuscitarão para o juízo e condenação após o milênio. Vejam Apocalipse. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes do Eterno e do Mashiach, e reinarão com ele 1000 anos. O que sai da pessoa na morte é o ruach, vento, sopro, fôlego, energia vital, que volta para o Eterno. Não há nada que segue vivo após a morte do homem. Os mortos dormem até o dia da ressurreição. Na morte, o homem dorme. E depois disso disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Yeshua dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Yeshua disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem.
Durante a morte, o homem fica inconsciente e não sabe de nada. Os seus filhos recebem honra, sem que ele o saiba. São humilhados, sem que ele o perceba. Sai-lhe o espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Salmos 146, 4. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmos 115, 17. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Salmos 6, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, 5 e 6. E andou Enoque com o Eterno, e não apareceu mais, porquanto o Eterno para si o tomou. Gênesis 5, 24. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque o Eterno o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara ao Eterno. Hebreus 11, 5. Note que Enoque foi arrolado em uma lista de homens e mulheres, pelo escritor de Hebreus, que obtiveram testemunho de que agradaram ao Eterno. Aí aparecem grandes heróis da fé, como Abel, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés e outros. O que ocorreu com todos estes, inclusive Enoque? Vejamos. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11, 13. Entre os que morreram na fé estava Enoque. Sim, na mesma lista. Enoque morreu e, se morreu, foi sepultado. O Eterno cuidou de Enoque de forma que não foi mais achado depois de sua trasladação. Mas que morreu? Morreu. E o escritor de Hebreus foi bem claro. Enoque também não recebeu as promessas. Como todos os demais citados no verso 13, Enoque não recebeu antecipadamente as promessas. As promessas culminarão no momento da entrega do galardão, que será na segunda vinda de Yeshua. Todos receberão juntos a recompensa, junto com a igreja. Ninguém foi e nem será recompensado com antecedência. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram as promessas, provendo o Eterno alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11, 39 e 40. Assim podemos entender que Enoque foi transladado e concluiu seus 365 anos de idade. Para não ver a morte, significa que ele, possivelmente, estivesse para ser morto naquele local, e o Eterno o removeu, o trasladou de lá. É simples. Enoque estava prestes a ser morto por algum inimigo, mas o Eterno o removeu de lá, para não ser morto, isto é, para não ver a morte. Foi pela fé que Enoque foi levado, a fim de escapar da morte. E não o encontraram porque o Eterno o levou. Hebreus 11, 5. Tudo levaria a crer que Elias teria desaparecido do planeta e estaria em algum lugar fora daqui. Não fosse o fato da existência de uma carta recebida por Jeorão, sucessor de Josafá, seu pai, ao trono de Judá, em Jerusalém. Quando Elias foi levado no redemoinho, o rei de Judá era Josafá. Por outro lado, a última ação de Elias como profeta foi a predição da morte de Acasias, seguida por seu arrebatamento. Após a morte de Acasias, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel.
mesmo porque Acasias não tinha filhos, e iniciou-se também o ministério de Eliseu. É importante notar que haviam 2 reinos, Judá, com capital em Jerusalém, e Israel, com Samaria como capital. E houve também 2 reis com o mesmo nome, Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e Jorão, filho de Josafá, rei de Judá. Para diferenciar, chamamos o segundo de Jeorão. Elias encerrou seu ministério de profeta passando o cargo para Eliseu logo no início do reinado de Jorão, filho de Acabe, sucessor de Acasias. Veja segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1 e depois capítulo 3, versículo 1. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Detalhe importante ocorreu quando Jorão, rei de Israel, convidou Josafá, rei de Judá, para se aliar com ele na guerra contra os Moabitas. Nesta ocasião, Josafá perguntou se havia ali algum profeta do Senhor para que pudesse ser consultado. Um dos servos do rei de Israel falou de Eliseu, o que prova que seu ministério já havia começado. Veja 2 Reis 3:1 e também do verso 7 ao 12. Capítulo 3, verso 1. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E foi, e mandou dizer a Jeosafá, rei de Judá: O rei dos Moabitas se rebelou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Por qual caminho subiremos? Pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, e nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Josafá governou Judá por 25 anos, dos quais 3 foi corregente de seu pai Asa e 22 anos rei absoluto. No fim destes anos, passou o reinado a seu filho Jeorão, que já era seu corregente há 5 anos. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Jeosafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Depois Jeosafá dormiu com seus pais, e foi sepultado com os seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Por aqui, o Grupo Investigativo Bíblico se despede. Se puderem curtir e compartilhar essa verdade, nós agradecemos. Vamos sair dos ensinos pagãos. Adoremos somente o Eterno de Israel, o único e indivisível, o Deus de Abraham, Yitzhak e Jacob. Shalom Aleichem.